Vamos para um outro conceito que também é muito importante, que é o conceito da liberdade de imprensa. Fala-se muito em liberdade de imprensa, então quem quer seguir a carreira de jornalista deve ter noção do que isso significa. Afinal, o que é a liberdade de imprensa? De acordo com a lei de imprensa, a liberdade de imprensa é o direito que os jornalistas têm de informar, de se informar, de ser informados através do livre exercício da atividade de imprensa, sem impedimentos nem discriminação. Ou seja, o conceito de liberdade de imprensa se refere ao direito que os profissionais de comunicação, os jornalistas têm, de fazer o seu trabalho sem impedimento, sem censura, sem medidas coercivas que impeçam os cidadãos de um determinado país serem informados com verdade, imparcialidade e rigor. Basicamente, a liberdade de imprensa é o direito que os jornalistas têm de fazer o seu trabalho sem qualquer tipo de constrangimentos que a lei não prevê, ok? Mas é preciso também sublinhar que a liberdade de imprensa não deve estar sujeita à censura prévia, né? Nomeadamente de natureza política, ideológica ou artística, né? É preciso que se retenha isso, porque na realidade o que acontece na prática é que, em função da linha editorial, sabe-se que as empresas jornalísticas ou os detentores destas empresas têm, muitas vezes, posicionamentos ideológicos ou políticos e que, de certa forma, influenciam ou acabam por condicionar o trabalho dos jornalistas. Isto também deve ser acautelado. Enfim, é preciso que os jornalistas façam jus ao conceito de liberdade de imprensa para poderem salvaguardar os seus direitos e os seus deveres. Né? Bem, já falamos da liberdade de imprensa, falamos do que é um repórter, falamos do que é um jornalismo. Praticamente esses são os conceitos básicos, não é? Para começar. Existem outros conceitos, existem outros temas que podem ser abordados do ponto de vista do jornalismo, mas, em princípio, estes são os básicos, os principais e sem os quais não se aconselha começar uma atividade em jornalismo, né? Só para resumir, vamos fazer uma pequena recapitulação sobre o conceito de jornalismo. Dissemos que o jornalismo é a atividade que consiste na recolha de informações para divulgação através dos órgãos de comunicação social. Dissemos que os órgãos de comunicação social são as empresas jornalísticas, as empresas que produzem e difundem as notícias. Dissemos que o jornalista é o profissional que tem o jornalismo como sua atividade principal ou como seu ganha-pão e que, para o exercício dessa profissão, existem alguns pré-requisitos, entre os quais a necessidade de ter um curso superior, ter-se formação superior, quando não, ter-se um curso profissional de pelo menos um semestre. Dissemos que há duas funções principais, né, em jornalismo, uma que é a de repórter, que é a função dos jornalistas, do jornalista que vai ao terreno fazer a recolha dos dados ou das informações, e tem a do editor, que é a figura ou profissional que supervisiona, que faz a revisão do trabalho do repórter. Falamos também da liberdade de imprensa, definimos o conceito de liberdade de imprensa. Resumidamente, dissemos que a liberdade de imprensa consiste no direito que os jornalistas têm de fazer o seu trabalho sem impedimentos de ordem política ou ideológica, não é? Significa que os jornalistas devem fazer o seu trabalho tendo como garantia aquilo que está salvaguardado na lei, na Constituição. Pelo menos no caso da Angola, a Constituição consagra o direito dos cidadãos à informação. E quem garante, quem concretiza este direito são os órgãos de comunicação sociais através dos jornalistas. São os jornalistas que materializam o direito dos cidadãos à informação. Bem, como uma nota introdutória,
para as nossas aulas, era isto que me pareceu importante abordar para estarmos alinhados quando começarmos a falar sobre os temas de caráter mais técnicos, não é? Amanhã vamos começar na próxima aula ainda vamos falar sobre ética e deontologia, e depois deste assunto, assim, vamos logo, de forma imediata, falar sobre as questões mais técnicas, né? Se falar sobre os gêneros jornalísticos, como a notícia, a entrevista e a reportagem, vamos falar sobre outros temas mais que acho que são pertinentes para o nosso curso. Bem, por hoje é tudo. Espero que tenhas retido alguma coisa, tenhas tomado nota e eu aguardo por si na próxima aula. Um forte abraço e até lá.